Bom, estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast aqui Gestão e Dados, sempre com o objetivo de buscar temas e o aprofundamento de temas em dados, mas que tenham uma profunda compreensão para o nosso público de negócios. A gente gosta de falar tecnicamente, mas de uma forma que negócios consiga compreender os desafios de democratizar o dado na companhia e por que eventualmente, a gente tem as dificuldades do dia a dia aí, que todos que nos acompanham aqui sabem muito bem, que existe uma série de barreiras e dificuldades hoje, principalmente agora com inteligência artificial, da gente conseguir a tão sonhada cultura data-driven e a democratização desses dados, né? Bom, comigo aqui hoje eu tenho uma convidada muito especial, eu já vou deixar ela se apresentar, né? É a Franciele. A Franciele ela tem uma trajetória brilhante profissionalmente no mundo de dados, né? Onde ela passou ali por diversos negócios diferentes, mas sempre na espinha dorsal ali de dados com propósitos e objetivos diferentes. E a ideia é a gente aprofundar e enriquecer aqui o conteúdo para vocês. Fran, super obrigado, muito bem-vinda aí, obrigado de estar aqui com a gente no Gestão e Dados, né? Eu sei que você tem muito para trocar e para contribuir com o nosso público aqui, né? Para a gente colocar para eles aí conteúdos que é o nosso objetivo, né? É ajudá-los e sempre procurar trazer um conteúdo que determinadas pessoas estão atravessando nas suas empresas aí que vão consumir esse conteúdo, que a gente possa de alguma forma ajudar essas pessoas e colocar luz, dar clareza, o que eu faço, por que eu faço, para onde eu faço. Eu vou deixar você se apresentar, pode falar do que você quiser, da forma que você quiser. Seja bem-vinda. Obrigado novamente. Obrigada, Mário. Primeiro, obrigada pelo convite, e eu acho que é realmente isso, né? Estamos aqui para ajudar, porque ao trabalhar com dados, o intuito sempre é chegar numa solução, chegar em algum lugar que vá trazer algum retorno, que vá gerar algum propósito, né? Então, sim, a ideia é sempre ajudar. Então, me apresentando rapidamente, eu gostei muito que tu já foi direto para a Fran, né? Franciele Pinzon, mas às vezes eu tenho até uma certa dificuldade de saber quem é essa pessoa quando alguém me chama de Franciele, né? Tô tão acostumada que todo mundo, a Fran, eu já nem sei. Mas venho realmente trabalhando com dados ao longo de toda a minha carreira, mas de formas muito distintas, como tu bem mencionou, né? Eu venho de uma formação como engenheira civil, e aí trabalhando com projetos de rodovias, a gente já utiliza muitos dados, né? Nem tanto aqui no Brasil quanto a gente gostaria. Numa oportunidade que eu tive de cursar um mestrado em engenharia no Canadá, então abriu-se um mundo de Big Data, então foi aquela coisa de, poxa, e agora o que eu faço com tudo isso? Os conhecimentos de dados, de estatística eu até já tinha, mas e da tecnologia, né? Então eu precisei agregar tudo isso. Quando eu agreguei tudo isso, eu enxerguei um mundo muito mais divertido, né? Então, a gente tem aí um mundo que serve para todos os negócios, que serve para toda e qualquer empresa, que serve para resolver N problemas. Então, a gente está falando desde saúde, desde pesquisas científicas, transportes, educação e business, obviamente, né? Então, abre-se um leque muito grande. E aí, o bichinho dos dados, o bichinho da tecnologia me picou e eu não quis mais voltar para a engenharia, né? Voltar para os projetos de rodovias. Embora eu goste muito, embora eu carregue muito disso no meu dia a dia, eu vejo que a tecnologia realmente é o lugar onde eu me encontrei, né? E aí, ao longo dos anos, então, eu tive dos dois lados do balcão, como a gente gosta de dizer, né? Eu fui a compradora de soluções, então eu tive no negócio, eu atuei dentro de empresas do agro, de empresa de software, de fintech, e hoje eu estou do outro lado, né? Estou do lado das consultorias que levam soluções em dados para dentro das empresas. Então, eu faço isso de duas formas, né? Primeiramente, eu fundei a minha empresa, então a Data Expert, onde eu comecei primeiramente levando as questões de capacitação em dados, em IA,
E alavanquei também para consultoria. Então, consultoria estratégica, pensando no business. No negócio. Pensando no negócio. E atuo também como diretora de AI na Whitecube, onde também a gente leva soluções de dados, de AI, sempre pensando no negócio, né? Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para trocar, sim, hoje. Legal, legal. Pô, bela apresentação aí. Bom, perceberam que tem bastante conteúdo aqui pra gente hoje. Eu acho que ela foi um pouco humilde aqui, tá, pessoal? Ela tem muita experiência em várias áreas de negócios diferentes. Então, eu acho que é isso que é bacana de trazer aqui para vocês. Então, até a ideia de convidá-la aí é que ela tem uma carreira bem heterogênea aí, pensando em negócios, não necessariamente apenas em tecnologia, né? Posto isso, eu já vou começar com a primeira pergunta aqui, né? E eu gosto, de algum momento eu faço essa pergunta para quase todos os convidados que vêm aqui, em momentos diferentes. Às vezes não é no começo, é no meio ou no fim, mas ela aparece. Para mim, aqui eu senti de te fazer essa pergunta logo no início. Uau! Exato. Por que é tão difícil democratizar dados de forma consistente dentro das empresas? Eu gosto muito dessa pergunta. Eu gosto porque ela é uma das perguntas que eu mais respondo. Quando eu comecei a questão de levar capacitação em dados, era muito buscando resolver esse problema. Como é que a gente cria engajamento? Como é que a gente leva uma cultura verdadeiramente orientada por dados? Porque quando a gente está falando de uma cultura orientada por dados, não significa necessariamente que a gente tem KPIs. A gente pode ter KPIs, a gente pode até se basear um pouco neles, tomar ou não uma decisão em função deles, mas a cultura orientada por dados, né, o verdadeiro direcionamento para o uso de dados, ele está, no meu ponto de vista, nas pessoas. Então, principalmente falando aí de inteligência artificial, eu tenho uma frase que eu repito ela à exaustão. Eu acho que todo mundo que me conhece já deve ter ouvido muitas vezes. Inteligência artificial é uma jornada que começa com dados. Dados é uma jornada que começa com pessoas. Muito bom. E eu repito isso à exaustão, porque quando a gente está falando de levar dados, engajar, realmente utilizar os dados no dia a dia, se orientar, a gente precisa de algo que está nas pessoas. E o que é esse algo, né? Eu falo muito de fomentar a cultura analítica por meio da curiosidade. Muitas vezes a gente está lá no nosso dia a dia de trabalho fazendo o que a gente sabe fazer muito bem feito, do jeito que a gente sabe fazer, porque a gente foi treinado para fazer dessa forma. O que acontece muitas vezes é que a gente não foi necessariamente treinado, porque a gente herdou um modelo de ensino, né? E a gente vem seguindo ele ao longo dos anos. Certo. Então, nem todo mundo é treinado da mesma forma a se questionar. Por que exatamente o que eu estou fazendo deve ser feito dessa forma? Por que eu não posso mudar? E se eu puder mudar, como eu posso mudar? E ao mudar, que tipo de resultado eu espero encontrar? E se não mudar, que tipo de prejuízo eu posso ter? Então, se fazer essas perguntas está muito mais nas pessoas do que em tecnologia, do que em qualquer outra coisa que a gente for buscar fora. Então, a minha resposta é, por que é tão difícil? Porque às vezes a gente não está olhando para o lugar certo. A gente vai primeiro investir numa tecnologia que, não tenha dúvidas, é muito boa, a gente precisa, ela é necessária. Então, a gente não vai fazer nada disso sem o aparato tecnológico. Mas a gente investe na tecnologia e a gente não investe nas pessoas. E quando eu digo que a gente não investe nas pessoas, não é nem que a gente não investe nas pessoas tecnicamente falando. Eu tive um exemplo, e aí tu sabe bem do exemplo, que eu atuei dentro de uma fintech. Uma fintech até que nem existe mais no Brasil, uma fintech alemã, ela chegou a abrir aqui no Brasil e fechou. Tínhamos um time robusto de dados, com pessoas de excelência. Tínhamos uma stack tecnológica maravilhosa. Mas quando a gente falava com o negócio, existia um abismo. Então, esse diálogo, ele ficava totalmente desnivelado. A gente não estava falando a mesma língua. Então, de um lado,
E aí eu falo muito que isso gera frustração, né? No time de dados. Um time de dados que é muito bom, ele tá ali pronto para construir soluções, para pensar, para justamente usar a sua curiosidade para repensar processos por meio dos dados. Enquanto que muitas vezes o time de negócio ele é um demandante de KPI. E aí o time de dados ele se torna uma fábrica de dashboards que não vence fazer todos os dashboards que o negócio está solicitando e fica só naquilo. E aí vira tudo operação. Quando que, na verdade, dados não deveria ser apenas operação. Ele é muito mais do que isso. Ele tem que estar junto do negócio na camada operacional, na camada tática, mas principalmente na camada estratégica. Legal. Então, eu vejo que é muita coisa, mas eu começaria pelas pessoas. Eu acho que é muito difícil porque a gente não começa pelo lugar certo. Legal. Bacana. Porque realmente, gostei da sua resposta, porque a minha pergunta ela foi ampla. Falou, democratizar dados, eu poderia... e eu gostei do ponto que você começou, né? Eu também tenho a percepção na vivência profissional que é difícil para negócios entender os desafios de uma equipe técnica que precisa, vamos falar assim, precisa comprar os ingredientes para colocar o bolo em produção. Eu costumo dizer isso. Eu gosto de fazer essas analogias porque a gente comunica sem falar tecnicamente, né? Só que eu percebo que também acontece o quê? Quando o padeiro quer começar a entender um pouco do bolo, negócios têm dificuldade de explicar para a área técnica como efetivamente o game vai ser a hora que tiver valendo. Aonde eu quero chegar é assim, planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, desdobramento disso, né, em áreas e organograma por pessoas, etc. E aí eu acho que isso se conecta um pouco com o que você falou, né? Então aí você entra nas pessoas, as pessoas sabem o que elas precisam, ela tem clareza de onde a companhia quer chegar e por que ela vai construir 1 ou 5 dashboards ou porque ela vai ter um dataset ali para ela fazer uma exploração como um cientista de dados utilizando algum software para isso, né? Então, realmente eu percebo que as pessoas talvez falham na comunicação da fluidez de como que vai acontecer quando estiver valendo. Eu percebo que parece que as pessoas começam a trabalhar de forma desconexa, sem visão centralizada, comprando software, comprando tecnologia, a hora contratando gente, e eles esperam que em algum momento isso, como um passe de mágica, vai se conectar. Só que é aí que acontece o problema. Faz sentido essa... e conecta, enfim, com a sua resposta? Conecta, claro que sim, mas montar essa colcha de retalhos aí, né? Comprar os ingredientes e se perder no meio da comunicação é o erro mais clássico que acontece, né? Porque a gente começa, vou olhar para uns KPIs, vou trazer uma ferramenta, beleza, e agora como é que eu dou escala nisso? Eu vou trazer outra ferramenta, então agora eu vou construir um lake, então agora eu vou ter... E em algum momento isso se perde, porque como eu te disse, o negócio ele está acostumado a receber seus KPIs prontos. E quando tu mencionou ali, explorar como um cientista de dados, eu vejo a análise exploratória de dados como algo completamente um diferencial dentro das empresas. Então, o business que consegue levar uma análise exploratória e consegue compreender o que está saindo dela e consegue levantar hipóteses de estudo a partir de uma análise exploratória, ele acaba gerando muito mais valor do que simplesmente ter uma métrica pronta. Sim. Por quê, né? Porque na métrica pronta, business, eu só enxergo aquilo que eu estou acostumada a enxergar. Sim. E quando eu vejo numa análise exploratória, tem padrões nos meus dados que às vezes eu nunca me perguntei que teria. Sim. Tem coisas ali que, como não estavam nas minhas métricas, que eu desdobrei do meu planejamento estratégico,
eu não cogitava que estariam ali. Então, eu posso levantar hipóteses e linkar uma coisa com a outra e extrair um insight, e eu gosto muito da palavra insight na hora que a gente faz uma análise exploratória de dados. Porque quando a gente está olhando para uma tela, um dashboard, enfim, um gráfico, ele não é necessariamente um insight, ele é uma métrica que você precisa acompanhar. Sim. Mas numa análise exploratória... É diferente. É diferente, porque eu posso trazer variáveis de mercado, eu posso trazer o que está acontecendo, o que está acontecendo de share, o que está acontecendo com a economia, o que está acontecendo, enfim, com N variáveis, e aquilo ali ter algum tipo de contexto com o meu negócio. Então, vejo que está muito alinhado, sim, esse desbalanço na comunicação, como Sim. tu mencionava, e o fato de ir trazendo pequenas soluções só vai aumentar o caos. A gente só está aumentando as camadas de caos, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, então a gente coloca mais uma camada de caos. Né? De complexidade. Porque se a é. gente tiver com tudo organizado, Exato. É uma coisa. Agora, se eu quiser pular tudo isso de dados, de governança, de segurança, de conhecimento das pessoas, que é o que a gente chama de alfabetização em dados, né? Que não é para que todo mundo seja analista de dados, é para que se conheça os fundamentos dos dados, até para saber o que pedir, até para comprar uma solução que faça sentido para o negócio. Então, aí que a gente começa de novo a buscar essa conexão que em algum momento falhou, né? Sim. Exato, faz todo sentido, né? Essa construção e esse dar o passo para trás e olhar de forma mais, talvez, em perspectiva, né? E conseguir... Eu acho que, na verdade, acho que é isso que falta, né? Eu tenho essa de você olhar em perspectiva de como que isso vai funcionar e se vai funcionar. E você age para, vamos falar assim, investir mais o tempo na visão holística, em perspectiva, né? Porque realmente eu tenho a impressão que as pessoas saem comprando software, infraestrutura, tecnologia, porque parece que a solução vai sair do software. Pode ser que, efetivamente, o software, a tecnologia, ela vai fazer o output, ela vai fazer a entrega. Só que o que eu vejo é como se a gente entrasse numa cozinha extremamente sofisticada de um chefe e desse para alguém e falar, vai lá e cozinha. Né? Eu percebo muito que as pessoas não sabem nem aonde que liga o fogão. E aí a pessoa vai lá cozinhar e sai com miojo, né? Exato. Ela podia ter saído com um prato de alta gastronomia. Exatamente. Mas ela sai com aquilo que deu para sair. Né? Ou seja, está claro que não é a tecnologia em si que deve ser a precursora ali, que deve chegar em primeiro lugar. Não é. E aí eu já emendo aqui a segunda pergunta, que é o aculturamento, data literacy, que você trouxe, que a gente conversou um pouco antes, né? Faz sentido a empresa investir nisso antes de, inclusive, fazer a aquisição da tecnologia? E como é que você vê que é um modelo bacana de iniciar esse processo de data literacy? Então, faz total sentido. Eu vejo com excelentes olhos, porque os cases que eu conheço, eles deram muito certo. Tá? Então, assim, quando a gente está falando de data literacy, a gente está falando em trazer, e aí a perspectiva, a visão em perspectiva que você mencionava, né, em trazer a visão sistêmica. Porque não adianta a tecnologia, como a gente já falava, o que adianta então? Adianta eu ter essa visão sistêmica. Como é que eu vou ter essa visão sistêmica? Conhecendo os fundamentos. E aí até conversava com um cliente em outra ocasião, falando justamente da ciência de dados, né? Então, quando a gente fala de algoritmos de machine learning, que já é uma camada da IA, embora todo mundo espere que a IA seja só prompt, né? Mas sim, é uma camada de inteligência artificial, machine learning, deep learning, enfim. Falávamos sobre soluções desse tipo. E aí ele disse assim, mas eu acho que a minha empresa não tem maturidade para tomar uma decisão com base em machine learning. Por que tu acha isso? Aí ele disse assim, porque eu ainda não tenho
um data lake, eu ainda não tenho dashboards com todos os meus KPIs, mas tu pode andar em paralelo com isso. Porque tu pode ter um cientista que vai ter um dataset ali, que ele vai rodar um modelo para ti e ele vai te trazer respostas para algo que daqui a pouco vai te gerar valor tangível, valor mensurável, que vai fazer sentido para girar o ponteiro do negócio mesmo, né? Sim. Não só ajudar nas camadas tática e operacional, mas ajudar na estratégia. E ele não conseguia sair desse, não, mas eu acho que não é bem isso. E aí, como é que a gente terminou o assunto? Falando sobre data literacy. Porque aí eu disse para ele, olha só, então vamos pensar num outro ponto. Que aí ele me trouxe, olha, mas é que eu acho que as minhas lideranças não estão prontas. Então vamos pensar nas tuas lideranças. E se a gente trouxesse um programa? E até isso é algo bem bacana que eu tenho construído no Rio Grande do Sul com o sistema cooperativista, levar programas de data literacy para lideranças. Legal. Porque a gente tem que atingir todas as camadas, isso Sim. não tenha dúvidas. Sim. Mas não adianta a gente começar por alguém que está na operação ou que está na camada tática se a gente não convencer a liderança, porque a gente não vai ter um sponsor também, né? Sim. Que a gente precisa. A verdade é que vem top-down. Exatamente. E se tentar o contrário, você tem que convencer o top para acontecer o down, né? Exatamente. E eu até acho que a alfabetização em dados, data literacy, enfim, ela não é simplesmente, ou cultura de dados, melhor dizendo, ela não é simplesmente top-down, né? Eu não posso simplesmente ser uma liderança e, aqui a minha empresa é orientada a dados. Tem certeza que é? Exato. Então, até que seja é outra história, né? Mas, quando a gente tem uma camada da liderança que está entendendo o porquê daquilo, o propósito daquilo. Então, não é explicar para eles a parte técnica, não é explicar o que a ferramenta vai fazer, mas é explicar o que ele vai fazer com aqueles resultados. Então, por exemplo, a gente tinha uma situação de antifraude. Como é que eu te entrego um resultado para que tu possa detectar tempestivamente que é uma fraude e o que tu faz com isso? Isso. Né? Porque depende disso também. Não adianta eu entregar o dado e ele não tomar nenhuma ação com isso. Então, primeiramente, os programas de data literacy, eles atingem esta camada das lideranças, mostrando para eles o que dá para fazer com dados, Sim. onde a gente consegue fazer, que tipo de recomendação a gente pode gerar, e aí sim, a partir dali a gente consegue desdobrar muito mais. Aí já começa a surgir cases, tu começa a trazer estudo de caso, e eles começam a fazer analogia com o que eles estão vivendo, e aí só vai. Aí desenrola muito bem. Sim. Mas a gente tem um pequeno problema. Deve ser pequeno, tá bom. Data literacy. Sim. Quando a gente fala em português, a gente fala alfabetização em dados. Sim. E a gente gera um problema de ego ali. Quando a gente vai levar para uma liderança, como assim alfabetizar uma liderança? Né? Sim. Boa. Vamos explorar esse tema. Então a gente tem que ter muito cuidado para mostrar que não é que existe um analfabeto digital, não é necessariamente isso. Mas todos nós, lá atrás, somos, né, em algum momento da vida, analfabetos em dados. Sim. É algo relativamente novo. Eu vou separar por Brasil, eu não posso falar por outros países, principalmente. Eu tenho experiência de projetos fora do Brasil, América do Norte. Você vê que é diferente a cultura, né? Então vamos restringir. Eu acho que realmente o Brasil ele tem um déficit educacional que não está ligado necessariamente à liderança ou à alta liderança apenas. Eu acho que é de forma generalizada mesmo, né? É geral, eu vejo que é geral, porque quando a gente faz um comparativo, a medicina baseada em evidências, né? Sim. Então, se eu chego para um médico, relato meus sintomas, ele está fazendo ali uma análise descritiva, né? Uma anamnese. E chegando numa análise diagnóstica, se a gente for trazer aqui para o mundo dos dados, né? Em teoria, ele deve me indicar exames que façam sentido para aquilo que ele está cogitando que eu tenho. A suposição da descrição. A hipótese dele, né? A hipótese de estudo dele de acordo com o que eu trouxe de dados para ele.
Mas tem casos em que a gente sai com uma bateria de exames que não faz sentido nenhum para aquilo que a gente tem de sintoma. Sim. Então, a analogia é essa também, tá? Quando a gente está olhando para dentro de um negócio e a gente não usa necessariamente baseado em dados, a gente sai atirando para todos os lados, né? A gente cai em fake news. Então, a gente vem de um lugar que não se presta a parar e se perguntar se aquilo é real, que não se presta a pesquisar a fonte. Então, é uma cultura que precisa ser modificada, né? Sim. E aí, quando a gente fala de data literacy, voltamos, todo mundo em algum momento tem algum nível de analfabetismo em dados, mas a gente cuida muito para não chamar dessa forma, né? Para não causar esse tipo de problema. Mas onde que vem essa analogia? Quando a gente vai aprender a ler e escrever, é uma coisa que a gente vai fazendo aos poucos. É uma habilidade que vai sendo construída aos poucos. É um processo. É um processo. Então, construir uma nova habilidade. Não é uma ferramenta que eu faço um treinamento e eu sei aplicar. Sim. Eu preciso testar, eu preciso colocar em prática, eu preciso errar. Eu preciso descobrir onde eu errei. Sim. Então, é por isso que a gente faz essa analogia com a alfabetização em dados. Mas é um termo que em português ele gera. Eu até falava com um consultor em algum dado momento, ele dizia assim, tu vai levar todas essas propostas, mas tu não vai chamar de alfabetização em dados, né? E aí eu dizia para ele, não, eu vou chamar de data literacy, fica tranquilo. Mais fácil. Mas em português agora eu tenho usado o termo literácia de dados, que funciona também. Talvez capacitação. Capacitação, enfim. Exato. É um desafio grande realmente que tem, porque assim, o que eu percebo, e você colocou uma questão interessante de forma mais genérica aí, né? Há 1 ou 2 semanas, eu comentava ali com você antes da gente começar a gravar aqui o episódio, né? Que espera-se que nos próximos anos tenha-se um turnover, né? Uma rotatividade alta na liderança e na alta liderança, pela incapacidade de tomar decisões rápidas do processo de transformação digital dentro das empresas, ligado à insegurança da falta de conhecimento. O que é o que você falou, que não deveria ser um processo egóico do ego. A pessoa deveria reconhecer realmente que, né, é algo, não é só para ela, é que coincidentemente ela está na cadeira de decisão. Uhum. Só que todo mundo é muita gente, mas muita gente abaixo da cadeira de decisão está na mesma situação que ela. Só que o grande peso que recai sobre as costas dessa pessoa é que ela tem que decidir. Por quê? Porque ela está na cadeira de decisão. Uhum. Só que ela não tem os elementos reunidos para tomar essa decisão. Uhum. Só que isso, como a tecnologia ela está caminhando a passos largos, muito rapidamente, os decisores eles estão com pouco tempo para ficar tentando aprender e entender para decidir. O dinamismo dos negócios está exigindo decisões rápidas, né? Até colocando em risco de continuidade de determinados negócios. Né? Se aquela decisão não for tomada rapidamente, né? Eu vejo muito dessa forma aí, né? Mas muito bom, eu gostei aí das suas considerações em relação à capacitação aí, ó, data literacy aí. E tem mais um ponto, Mário, que é quando tu diz isso recai sobre as lideranças, mas isso é algo generalizado, né? Tem vários estudos mostrando, a Click fez um estudo muito bacana em um dado momento que falava justamente que os C-levels, eles esperam que as pessoas elas saibam dizer onde que os dados atuaram para uma determinada tomada de decisão de toda a sua equipe, e em contrapartida pouquíssimas pessoas, e aí quando a gente fala pouquíssimas, a pesquisa dava um índice de 11%. É bem baixo. Das pessoas se diziam aptas a tomar uma decisão com base nos dados, a interpretar dados. Interpretar o dado. Eu acho que esse e aí o buraco é mais embaixo mesmo. Porque daí você vê que, desculpa até colocar, então a gente está com um problema um pouquinho maior, se você me permite, que é assim, a gente resolveu
a entrega do dado. O dado está disponível. Só que se eu não souber, aí isso recai sobre a responsabilidade de negócios. Se eu não souber explorar, interpretar, reunir elementos, olhar para a estratégia tática operação e refatorar a empresa em todas as áreas baseado em dados, eu estou com um problema muito maior, porque daí a minha camada de problema principal ela está em negócios, né? Faz sentido? Faz, e aí é um desperdício de recursos, né? Exato. Porque o dado está sendo entregue, então tu teve que pensar em todas as camadas técnicas para entregar esse dado. O que eu faço com esse dado agora? É um trabalho perdido que vai gerar frustração, que vai tirar a credibilidade dos times técnicos de dados, né? Porque o cara de dado tá ali me entregando, mas não muda nada. Meu dia a dia continua sendo o mesmo. Eu ainda tomo as decisões no feeling. Eu nem olho, às vezes, o painel. Então, não acesso. Esse é clássico, né? A gente monta o painel. Faz 3 meses que ninguém olha pro dado. Ele acessa no dia que você entrega. Exato. E nunca mais, né? Mas era urgente até o dia de você entregar. Exato. Mas isso que você mencionava é um problema maior. O Fórum Econômico Mundial, ele traz o relatório futuro do trabalho, né? E ele fala sobre isso. Então, eu venho acompanhando, se eu não me engano, são os 3 últimos. Ele traz ali uma lista de skills, que são as em ascensão no mundo como um todo, né? Já faz 3 anos, não, porque o relatório ele não sai anualmente. Ele tem ali a cada 2, 3 anos. 3 períodos. 3 períodos. Faz 3 períodos de relatórios em que eles trazem como a top 1 em ascensão capacidade analítica. Exato. E eles falam até 2030. Já tá aí. Já tá aí? Né? Do jeito que tá. Já tá aí. Piscar, mas assim, chegou. O primeiro relatório falava que era até 2025, aí passou para até 2027, agora a gente está falando que até 2030 acredita-se que a capacidade analítica. Então, o que é a capacidade analítica? É a interpretação desse dado, é a literacia em dados, é saber o que eu faço agora que eu tenho de posse essa informação, né? E a capacidade analítica também o mesmo relatório, se não me falha a memória, eu não quero te mentir no percentual, tá? Mas se não me falha a memória, 70% da força de trabalho global vai precisar de algum tipo de reskilling em capacidade analítica. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Porque até trazendo já aqui para uma próxima pergunta para você, né? O que eu também estou vivendo, que eu estou vendo no dia a dia, né? Me permite fazer uma regressão histórica aqui para voltar para os dias de hoje, né? E o pessoal, a gente está falando da liderança, da alta liderança, talvez que tenha 40, 50, 60, 70, enfim, pessoal. Então, o dado, na verdade, ele sempre existiu e ele sempre foi analisado. Né? Porque se a gente retroagir até antes do Excel, mas vamos nos limitar a começar no Excel aqui, né? As pessoas, era exigido ali para você ser admitido na empresa que você tenha domínio no Excel. E por que existia isso? Porque era necessário você fazer a sua exploração de dados self-service, se vira, vai atrás do dado, faz a sua análise, me traz e vamos tocando a sua cadeira, a sua área ou a empresa, depende da amplitude que você dá para isso. Então, se a gente for pensar, nada mudou em relação a esse racional de processo. O que aconteceu foi o quê? As empresas foram crescendo, comprando sistemas para resolver problemas específicos, que não se conversam entre eles, que geraram um volume de dados gigante. Em algum momento aqui, um pouquinho atrás, foi cunhada a expressão Big Data por causa disso. Porque se gera dado, ou se começou a gerar dado que o Excel não resolve mais, surgiram as ferramentas específicas para análise de dados, porque o Excel não dá conta, né? Não era mais suficiente para esse tipo de exploração de dados. E começou, então, se construir os primeiros dashboards com as primeiras ferramentas, Power BI, Click, Tableau, e por aí vai. Hoje tem várias outras, aí dezenas, né? E eu vejo um sofrimento ainda nessa camada de relatórios,
de dados para alimentar essa camada de relatórios. Então a gente está chegando quase nos dias de hoje, para não dizer que já não chegou. E aí vem um componente para agregar nessa conversa nova, né? Salvo engano, final de 2021, vem o ChatGPT 22, isso. E adiciona um troço, que eu vou chamar de troço mesmo, desculpa, mas né? Inteligência artificial, sendo que a gente já não tinha dados e dados consistentes para construir relatório sem IA. Aí vem a IA, entra nessa bagunça aqui e na minha percepção ela está causando uma confusão enorme, porque agora é assim, eu já não tinha data lake, eu já não tinha o meu dado tratado para construir o meu dashboard. Ele já não existia e continua não existindo na maioria das empresas, na minha opinião. Aí vem a IA e o pessoal acha que vai conseguir, então, o dashboard não resolveu, a IA vai resolver. Me traz sua opinião. Só jogar no ChatGPT e tá tudo resolvido, né? Coloca um prompt, deve ser o prompt. Então, Mário, eu gosto dessa forma que tu abordou, do porquê que a gente saiu do Excel, chegou aqui e a gente continua tendo o mesmo problema, né? Porque muitos sistemas legados, eu adorei quando tu disse, eles não conversam entre si. E a gente vê também nessas grandes indústrias aqui, então a gente tem dentro de empresas aí ERP, CRM e N outros sistemas legados. Eu atuo com um pessoal que eles têm 80 sistemas legados e eu fico assim, gente, para que tudo isso, né? Mas, enfim, e cada um deles quer ter a sua solução em dados, quando que, na verdade, a gente não pode explorar só um recorte, né? De novo, a gente precisa da visão sistêmica, a gente precisa daquele dado que está lá naquela planilha do Excel. Da perspectiva e fecha. Chegamos ali. Mas agora a gente quer simplesmente bypassar tudo isso, né? Como se não fosse mais necessário. Como se não fosse mais necessário, porque a IA veio para salvar tudo, né? A humanidade. Ela vai trazer a cura do câncer, ela vai fazer coisas incríveis, né? Sabe que na minha experiência no Canadá, e eu ainda tenho muitos amigos de tecnologia lá, atuando, teve layoff quase que em massa, assim, quando veio o ChatGPT. Muitas empresas se deslumbraram e, não preciso mais de dev, vai codar com a IA. Sim. E o resumo da ópera foi que poucos meses depois eles estavam recontratando as pessoas, porque não é bem assim, não é por aí que a coisa funciona, né? Mas trazer esta complexidade para a IA é a gente só adicionar mais uma camada de problema. Se eu não tiver tudo pronto, tudo construído, se os meus processos não forem bons, e aí eu caio muito em outro assunto aqui, Mário, que é um que eu gosto muito de explorar também, que é a governança de dados. Porque a gente tem muito essa questão, né, de eu estou usando dado, eu quero ter o Self-Service BI, o Self-Service Analytics, e aí eu tenho todas as áreas, todo mundo envolvido, construindo relatórios, e daqui a pouco eu não tenho governança sobre esses dados. Então, cada área de negócios está construindo um relatório, mas esse relatório tem suas regras de negócios distintas. Quando chega para a liderança, são 2 números. Voltamos para o problema lá de trás. Do Excel, talvez. Exatamente. Né? Nós voltamos lá no Excel. Né? Exatamente. Ou seja, o problema, o desafio é processo. Permanece. O problema é processual. Sim. Então, enquanto a gente não organizar tudo isso, e aí a gente está fazendo um trabalho bem bacana de governança de dados ali com uma empresa no Rio Grande do Sul, justamente para mitigar esse tipo de situação, porque N áreas construindo ao mesmo tempo, e a gente está falando de sistemas e muitos funcionários e muitas pessoas envolvidas, e aí é óbvio que vai gerar problema de novo, não tem consistência no dado, não tem controle sobre a informação, corre risco de vazamento de dados, então envolve segurança. Aí é governança mesmo. Aí é governança mesmo. Então, quando a gente leva para esse viés, tem mais um mundo novo que as empresas também não estão olhando.
E aí falávamos com esse cliente justamente e ela me trouxe o desafio, o que eu vou ter de catálogo de dados, catálogo de negócios, como é que eu levo isso lá para frente, qual é a ferramenta? E aí foi no momento que eu precisei segurar o meu cliente, né? Eu disse assim, calma, eu quero muito te trazer ferramenta, mas antes a gente precisa olhar o processual. Sim. Se a gente não tiver esse processo bem desenhado, a gente vai colocar uma ferramenta, a gente vai colocar uma IA, a gente vai colocar qualquer coisa aqui, eu vou embora e tu ainda não vai ter a solução que tu tá buscando. E vai aumentar o problema dele. E vai aumentar, claro que sim. Vai aumentar o problema dele, né? Claro que sim, porque... Porque desculpa, mas assim, eu vejo, agora até que parou um pouco, diminuiu bem, mas assim, logo que veio a LGPD, quem tinha, na minha opinião, talvez eu esteja sendo injusto aqui porque eu estou generalizando, mas obviamente tem exceções, mas é assim, ninguém tem como comprovar que está respeitando a LGPD e que o seu dado não está sendo vazado da empresa. Do jeito que eu vejo as empresas hoje tratando e administrando dados, né? Eu digo. Eu já vi empresa grande cuidando da LGPD em uma planilha do Excel. Olha lá. Então, assim, não tem como controlar. Não tem governança, né? Não tem governança. Sem entrar no Technicase, é mais ou menos assim, né? Não, tá seguro, só que você não tem controle sobre nenhuma porta do presídio, mas todos os presos vão ficar lá quietinho, ninguém vai fugir. Não, mas desculpa, eu tô vendo que você não tem... Você não sabe que porta que está fechada e você não sabe que chave que usa em qual cadeado, se é que tem cadeado. E a governança, ela traz inclusive isso, né? Quando a gente vai fazer uma analogia para pessoal de negócios, enfim, anonimização de dados faz parte, obviamente, da LGPD, mas faz parte também dos critérios de governança, né? Exato. Então... eu tô liberando esse dado para quem exatamente? Tá só aqui dentro, tá todo mundo preso, mas internamente tá todo mundo solto. Teoricamente, sim, né? Exato, é isso aí. Então eu posso simplesmente ir ali, ter acesso a uma informação privilegiada da tua empresa? Não deveria, né? Sim. Enfim, a gente ainda tem que melhorar muito nesse quesito. Mas a gente tem mais uma camada de complexidade vindo por aí quando a gente fala de inteligência artificial, que não é só toda a parte técnica que a gente precisa corrigir, mas agora a gente tem, por ser votada, o marco da inteligência artificial no Brasil, né? PL 2338. 2338, exatamente. Isso. Da mesma forma como aconteceu com a LGPD, que ela foi lá buscar referência na GDPR europeia, né? Sim. A nossa PL 2338, ela também se baseou no texto europeu de regulamentação da inteligência artificial. O que você acha disso? Assim, eu tenho uma opinião bem dividida, eu acho, sobre isso, viu? Olha, eu acho que eu posso chamar a minha de opinião dividida também, porque se de certa forma a gente está buscando uma referência de mercado e entendendo o que eles fizeram, é bacana? Por outro lado, a gente vive num país em que a gente tem muitas coisas que são muito diferentes. Quando eu te falava antes de antifraude, a gente tem no mercado lá fora indicadores e situações para olhar para isso. Quando a gente está olhando para o Brasil, a gente tem um leque de criatividade para fraudar, né? E você vê, né? Os mundos são diferentes. Claro que são diferentes. Fazendo um parênteses aqui, né? Você vê que o Pix foi uma criação do brasileiro, é uma referência mundial e está sendo exportado. Está sendo exportado. Então, assim, por que eu fico bem dividido, né? Porque a cultura e a maturidade dos países e das regiões são diferentes. Sabe o exemplo que eu gosto de dar? Os Estados Unidos pagam em cheque até hoje. O Canadá faz isso. Manda o cheque pelo correio. Pelo correio. Né? Então você vê que assim, não é julgar se eles estão certos ou atrasados ou errados, não é isso. É que não encaixa, né? Por quê? Porque lá é uma coisa que é outra. Não é aderente, né? E na medida em que você também tem um outro contraponto em relação à regulamentação que eu coloco, que é assim, você regulamentar algo que não nasceu direito, na minha opinião, quiçá tá maduro,
você pode dar um tiro no próprio pé do nosso país, porque a gente freia a capacidade de entendimento e maturidade e evolução disso tudo ao longo dos próximos anos por uma questão legal. E a gente fica atrás de outros países por conta de um marco legal. Isso também, eu não estou dizendo que não tenha que existir, mas eu sou sensível à complexidade disso. Mas tem que se tomar muito cuidado, porque assim, a gente está querendo fazer um código de trânsito sem existir carro. Não é que não existe o carro existe, mas não se tem clareza do carro. E aquilo que você trouxe da cultura, né? Se é certo ou atrasado ou não, enfim, enviar o cheque, não interessa, mas é uma questão cultural. A questão do trânsito, essa analogia que você trouxe, também depende da nossa questão cultural, né? Exato. Quando a gente fala de governança de dados, normalmente a gente tem o DAMA, né, como um grande referencial de governança de dados. O que eu gosto de falar sobre ele muitas vezes nos clientes? A gente vai olhar para tudo aqui, mas a gente vai olhar também se tudo by the book é aderente para o meu cliente, porque às vezes não é. Às vezes não faz sentido, às vezes não se aplica. E assim, eu arrisco a dizer que a regra é que não vai, você vai ter que adaptar sempre. Vai ter que adaptar sempre, provavelmente. Mas esse ponto do marco da inteligência artificial, né? Eu tenho a opinião dividida também, porque a gente vai simplesmente copiar algo para dizer que temos. Exato. Como a LGPD, porque provavelmente a gente não vai estar em cima fiscalizando. Em contrapartida, um dos pontos que me chamou muito a atenção e que eu acho que ele vem em um momento muito oportuno é a utilização, a classificação dos algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, como baixo ou alto risco. E os de alto risco, a gente precisar ter uma tratativa. Um exemplo disso é algoritmo de recrutamento e seleção de currículos. Tá. A gente sabe que ele tem uma tendência ali ele é a enviesar. Baseado na injeção que foi feita ali. Exatamente. E não só isso, né? Quando a inteligência artificial, a machine learning, deep learning, enfim, começa a capturar tendências, ela pode por si só se enviesar. Quer ver um exemplo? Vamos fazer analogia com a minha formação, engenheira civil. Se eu estou recebendo centenas de currículos para uma vaga de engenheiro masculinos e eu recebo 1 ou 2, ela pode tendenciar a indicar alguém do sexo masculino, do gênero masculino, porque, poxa, pelo padrão tem muito mais, deve ser mais comum, deve ser melhor. Detectou um padrão ali e enviesou, tá? Não precisa chegar numa conclusão racional para isso, tá? Só pelo nome da pessoa. Sim. Só pelo nome, eu não sei o gênero do currículo, mas esse nome aqui me parece feminino, tem mais homens, enviesou. Então, assim, que tipo de cuidado que a gente tem que ter, né? Ao desenvolver um algoritmo que faça isso? Anonimização dos dados, anonimização das questões onde estudou, porque a gente sabe que tem esse viés também de onde que a pessoa estudou. Tem que ver isso se ela... também é humano, né? Claro, isso também é um viés humano, obviamente. Mas assim, o que essa PL propõe? Que esse tipo de algoritmo tratado como alto risco, ele tem obrigatoriamente que ter observabilidade, auditabilidade e explicabilidade. Tá. Então, se em algum momento eu me sentir prejudicada por um algoritmo de recrutamento e seleção, eu vou poder acionar explicações. Ergue a mão e fala, eu preciso de explicação, eu preciso saber por que eu não passei para a próxima etapa de seleção. Sim. E aí, as empresas elas vão ser obrigadas a dar essa explicação. Isso eu acho muito bom. Você tem mais transparência. Você tem mais transparência. Entretanto, todavia, e esse ponto que você está trazendo que é super interessante, é a caixa preta e a mina de ouro das LLMs, né? A OpenAI não vai te entregar, né, jamais o motor dela, do porquê que ela está respondendo A ou porquê que ela está respondendo B.
E nenhuma outra vai fazer isso, né? Você só vai usufruir da ferramenta. Exato. Mas o que tem por trás, não. Talvez com a evolução, eu acho que você vai conseguir mostrar a variável sem mostrar o processador. Aí eu acho que é legal. É uma forma. Você não mostra o liquidificador, mas você mostra os ingredientes que você está colocando ali. Talvez. Por isso que eu falei assim, por que eu estou muito dividido com isso? Porque para mim tá claro que não tá maduro ainda. Não, tá longe. Não tá maduro, né? E não tá maduro porque a gente ainda sequer entendeu o que exatamente é esse negócio de inteligência artificial. Exatamente. Quando você vai olhar para a parte técnica realmente, é super complexo de explicar para um leigo, né? Vamos falar assim. Né? E aqui eu já quero até emendar aqui uma pergunta e usar para minha pergunta um exemplo que está rolando agora, nesse exato momento, trend de Instagram e por aí vai. Digita esse prompt que ele vai trazer o seu perfil, a sua foto trabalhando, ou trabalhando e não trabalhando, sei lá. O que eu vejo, né? Voltando no tema central do que a gente está falando ali. Dado estruturado, limpo, tratado, bonito, no estado da arte, ele já era a solução para você conseguir democratizar o dado via relatórios ou não de BI ou dashboards, por exemplo. O que eu acho que também tá difícil das empresas, talvez não compreender, eu acho que elas estão começando a compreender, mas assim, elas precisam entender que você acoplar uma IA na empresa sem o dado, ou sem o dado tratado no estado da arte, como já era um assunto que estava sendo repisado por conta de antes da chegada da IA, né? Eu acho que com a chegada da IA piorou, porque o dado continua ruim, e você não vai ter a IA, e vamos falar assim, eu estou aqui, obviamente, fechando o zoom quando eu falo IA, na IA conversacional em relação ao seu dado. É claro que a IA agêntica, de automação de processo, tal, isso daí eu acho que, aliás, isso eu acho que vai rampar muito rapidamente, porque eu acho que isso se tem mais clareza. Não, eu quero emitir o pedido automaticamente, eu quero mandar o WhatsApp automaticamente. Isso aí eu acho que é super bom. Se você souber desenhar processo, você vai ter muito ganho. Mas conversar com o dado ainda, né? A gente está muito incipiente porque a gente não consegue fazer dashboard porque não tem dado. Imagina conversar com o dado. Você tem essa mesma visão de mercado? Faz sentido? Faz. Essa é uma discussão que a gente tem tido muito internamente, porque acontece muito dos clientes falarem, né? Essa necessidade de conversar, de fazer perguntas para o dado. Porque, de novo, a gente ainda não entendeu. Quando eu digo a gente ainda não entendeu o que realmente é a IA, é porque eu estou falando com CEOs, eu estou falando com, enfim, C-level, e ele acha que basta eu pegar um ChatGPT e plugar na camada de dados dele, transacional mesmo, Sim. E ele vai conseguir fazer perguntas e não vai alucinar. O que é transacional? Explica para o pessoal. Se ele vai conectar num ERP, por exemplo, Sim. que está ali salvando os dados transacionais, aquilo que está acontecendo em tempo real, né? Sim. Antes de eu tirar esse dado dali, ingerir ele num Sim. lake. Então, eu vou conectar direto ali no meu banco de dados de produção, digamos assim. Ou seja, do ERP, do CRM. Do CRM, do sistema que ele tiver, né? Vou conectar direto ali e eu vou conseguir conversar. E não é isso que acontece. Então, existe essa lacuna, sim. A gente já fala muito e para alguns clientes a gente já construiu, obviamente, um formato. Mas aí o cliente ele já tinha os dados no estado da arte. No estado da arte? Aí é diferente. Esse está pronto. Esse está pronto. Você concorda que é agulha no palheiro isso? É a exceção da exceção. Completamente. Né? Quando a gente fala em, quer conversar com dados, mas antes tem tudo isso, aí assusta, né? Sim. E aí, mas as perguntas que mais vêm cliente, e eu não estou falando de camada operacional, eu estou falando de C-level. Sim. Preciso começar a olhar para dados. Beleza.
vamos pensar sobre isso. Mas eu também preciso de uma IA. Ok? Vamos chegar lá. Calma. Como é que tu quer essa tua IA? Para quê? Qual é o propósito? Onde tu vai usar essa IA? Qual é teu objetivo com a IA? Não sei, tá todo mundo usando, eu tenho que ter uma IA. Que isso, cara? Né? Tá, É burning cash. É isso que eu tá rasgando o dinheiro da sua empresa? Exato. Por quê? Então, assim, vamos pensar em algo que realmente vai gerar um resultado, vai gerar valor, e a gente tem, desde o Excel, desde a estatística, são métodos comprovados para a gente olhar para os dados, para a ciência dos dados e chegar numa conclusão que vai nos ajudar. Sim. Por que a gente vai pular tudo isso agora? Ou então outro cliente, quando eu falei expliquei tudo, como é que a gente ia construir, consolidar um algoritmo e o que a gente ia conseguir gerar de recomendação e o que ele poderia fazer com essas recomendações. Aí ele vai me olhar e diz assim, Mário, e qual LLM tu vai usar? Meu Deus. Então, você vê, eu falei meu Deus, mas já vou até pedir desculpa, né? Mas é assim, o que está acontecendo é uma miopia. Só que as pessoas estão achando que elas estão enxergando bem, elas não estão, elas estão míopes. Uhum. Né? E cabe a gente aqui no dia a dia colocar luz nisso, né? Ajudar, né? Ajudar, não tem outra forma, né? Uhum. A gente está caminhando aqui pro final e eu gosto de fazer uma pergunta. Eu gosto de dar um dado e fazer uma pergunta. Mais de 90% dos CNPJs ativos no Brasil e que sustentam o PIB brasileiro são de pequenas e médias empresas. Ou seja, quando a gente fala dessas empresas gigantescas, né? Sei lá, Ambev, Gerdau e por aí vai, Votorantim, isso daí não chega, salvo engano, hoje eu não tenho dado atualizado que é de alguns anos atrás. Nós estamos falando de 7, 8% dos CNPJs ativos, que produz um faturamento relevante e emprega em quantidade relevante, sim, mas em CNPJs, em contagem de CNPJs, é muito pouco. Então, a grande maioria dos CNPJs ativos no Brasil é pequena e média empresa. Posto isso, a pergunta que eu te faço. Eu sou um empresário de uma empresa familiar, não foi nem eu que criei a empresa, isso vem do meu avô, do meu bisavô, eu estou aqui à frente da empresa agora, né? E eu quero começar a ganhar maturidade e capacidade de explorar o dado da minha empresa. Quais as suas recomendações para essas pessoas? Eu já vou enviesar para as pessoas, obviamente, né? Vambora! A resposta é sua. Mas assim, eu recebo muito cliente neste formato, né? Ainda mais estando no Sul e ainda mais tendo passado por muitos lugares no interior do Rio Grande do Sul, então chega muita empresa familiar, mudou agora, era do avô, exatamente o formato que tu mencionou. E as recomendações, elas são muito variáveis, obviamente, porque vai depender do nível em que eles estão naquele momento, Sim. né? Mas a maioria está no nível inicial, emergente ali, né? O que eu costumo trazer de recomendações? A primeira delas é aquilo que eu falava antes, de literacy. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Quer ser orientado por dados? Ótimo. Eu quero só te mostrar que ser orientado por dados não é ser orientado por métricas. Sim. Né? E aí sim a gente vai conversar do planejamento estratégico para baixo. Sim. Então, o que tu tem no teu planejamento estratégico? Quais são os teus objetivos? E a gente vai desdobrando, que imagino eu, obviedade quando a gente está falando para times de dados, quando a gente está falando para pessoas de dados, né? Mas o ideal sempre é ir desdobrando pela estratégia. E aí, uma vez que a gente vai desdobrando pela estratégia, aí sim a gente vai descendo até chegar na camada operacional, sem nunca esquecer das pessoas. Sim. Então, quando a gente fala em se orientar por dados, e eu já vi empresa que se diz orientada por dados, inclusive no slogan, e a gente não está falando de empresa pequena, a gente está falando de empresa grande. Eu acho que as grandes sofrem mais, tá? Né? Minha orientada por dados, mas que no fim do dia é orientado por métricas. E onde que eu
pego, Mário, vamos olhar para os teus dados como um todo e descobrir o que tem de padrão aqui dentro que a gente pode não ter visto. Quando eu falava da análise exploratória, vamos olhar mesmo para os teus dados e vamos ver para cada uma dessas áreas, para cada um dos teus problemas do planejamento estratégico. Vamos descobrir aqui o que a gente pode extrair de valor, extrair daqui antes de a gente começar a construir relatório. Sim. Então, a minha recomendação vai muito para pessoas, exploração dos dados que já existem, e aí sim, uma vez que a gente entende onde que precisa mexer, aí a gente começa a falar de criação de processos e a contratação de tecnologias, de ferramentas, porque a gente vai precisar em algum momento, né? Obviamente. Mas se eu trouxer primeiro as ferramentas, eu crio um novo problema. Exato. Que é o bolo, o ingrediente do bolo, né? Exatamente. Aí a gente volta lá para a conversa do início, né? Exatamente. E para fechar, tem um outro ponto que às vezes eu faço, às vezes eu não faço, mas eu acho que cabe aqui com você, né? Que pergunta que você gostaria que eu fizesse e que você quer falar sobre isso, né? Enfim, que você sabe que é importante em cada lugar que você vai, assim como aqui no Gestão em Dados, nos podcasts e outros lugares, que você fala assim, essa pergunta, eu acho que ela sempre teve... a resposta dessa pergunta, ela sempre deveria estar no interlocutor dizendo para as pessoas quando o assunto é dados, IA, etc. Enfim. Tem duas coisas que eu gosto muito de falar, que uma eu até já meio que falei, né, que dados não é TI, né? Sim. Dados é estratégia. Boa. Então, quando a gente pergunta para alguém, dados está para quem dentro de uma organização? Sim. Eu gosto muito de ver essa resposta. A resposta normalmente dados está para TI. E, na verdade, não. Dados está para estratégia. Sim. Porque quando a gente compara os dois, e não é falando mal da TI, porque a gente precisa dela, né? Claro, com certeza. Mas a TI está ali para sustentar a operação. Exato. E ela é vista como custo. E ela é natural que ela infelizmente, ela está longe da estratégia, né? Como regra, o que eu falei, a quantidade de empresas de grande porte é muito pequena. A gente sabe que nas grandes portes, o CIO, o CTO, ele é um indivíduo, ele é mais estratégico mesmo dessas grandes companhias, só que não é a realidade da grande maioria das empresas brasileiras. Exatamente. Não é a realidade. Exatamente. Né? E aí a gente começa uma abordagem de dados dentro da TI, e aí ela fica só na camada operacional, sobe talvez para o tático ali, mas a gente fica focado em operação. E a gente deveria focar na estratégia. No negócio. Muito bom. Né? E a segunda coisa é que antes de começar, a gente falava, né? Dados, quem vai drivar tudo isso é o negócio. Eu tenho conversado com muitos times de dados e muitas vezes eles buscam ajuda na consultoria, né? Olha, eu quero criar algo novo para levar para as minhas áreas de negócios. Então, traz a tua área de negócios, vamos conversar com ela? Não, eu quero ser propositivo. Eu, como time de dados, eu quero ser reconhecido, eu quero chegar propondo. E eu fico com uma vontade de dizer, não seja essa pessoa, porque então o negócio precisa estar junto. Não, então, talvez eu acho que, se você me permite, pedindo licença já, é assim, legal, então vamos falar de negócio, você está pronto? Você sabe falar do business? Você sabe falar de business e do business? E não sabe. Então, esse é o problema. Porque aí você faz a primeira agenda, você combina, não, mas vamos começar por aqui, vamos fazer só um início, só para eu já levar isso para a área para vender. Mas se a gente precisa vender é porque talvez não seja a dor da área de negócios, talvez não vá gerar valor para a área de negócio. Sim. Então, por que eu de dados estou gastando meu tempo com isso? Não, toma esse remédio aqui. Não, mas você nem perguntou o que eu tô sentindo? É isso. Então, assim, eu não vou tomar. Então, se eu pudesse te sugerir, são duas perguntas. Se o teu entrevistado vê que dados está para TI, está para estratégia, está para quê? E o outro é o entendimento dos times de dados, né? Até onde vai a iniciativa de um time de dados? Até onde ele pode ser propositivo? Eu acho que são duas perguntas que eu acho bem bacanas assim da gente fazer. Muito bom, muito bom. Bom, vamos fazer aqui o fechamento. Voou, né? Eu costumo dizer que essas entrevistas,
Elas são muito rápidas. A gente nem sente. Né? Nem sente. É tão gostoso, a gente gosta tanto de falar disso, Dá né? pra ficar falando, né? Ô, Fran, eu quero encerrar aqui te agradecendo. Pô, gaúcha, veio lá do Rio Grande do Sul para cá. É um prazer aqui tê-la conosco aqui em Jundiaí, São Paulo, para falar de dados, algo que você gosta. Eu sei que você gosta bastante, eu gosto bastante. Enriqueceu muito, eu acredito, para o nosso público. Espero que se vocês gostem desse episódio aqui, eu acho que tem bastante riqueza no que a gente trouxe aqui, bastante experiência da Fran, né? Enfim, espero que volte em algum momento para falar mais de dados com uma outra perspectiva, quando a IA já mudou um pouco, trouxe diferentes aspectos da gente colocar, né? Mas enfim, muito obrigado novamente pela sua presença aí e seja sempre bem-vinda aqui no Gestão e Dados. Obrigada. Eu volto com certeza, é só me convidar. Eu adorei, tu sabe, eu gosto muito de falar sobre dados. Fiquei muito honrada com o convite, principalmente porque eu já vi passarem pessoas muito boas aqui, pessoas que eu admiro pra caramba, te admiro também. Obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, é só me convidar que eu venho de novo. Maravilha, muito obrigado. Obrigada. Valeu. Isso aí, pessoal. Então, espero que vocês gostem de mais esse episódio aqui, com bastante conteúdo, eu, a Fran aqui. A ideia é sempre ajudar negócios, como a gente fechou aqui falando, né? O dado ele é requisitado por negócios e interpretado de acordo com cada negócio. Então a ideia é ajudá-los sempre nesse sentido, tá bom? Grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.